Os vídeos depois ficam disponíveis para vocês ali na barra atividades do Classroom. Vocês procuram ali na barra atividades do Classroom o tópico vídeos das aulas ao vivo. Está lá, né, o vídeo, os vídeos anteriores, tá? Quem quiser assistir, reassistir ou fazer download, né, para deixar guardado para estudo, os vídeos vocês têm total acesso a eles ali no Classroom. Os slides utilizados durante as aulas, eles também são disponibilizados para vocês depois, né, que ocorre a aula, também ali no Classroom, o tópico slides das aulas ao vivo. O conteúdo, né, que a gente trata durante as aulas, né, é o conteúdo da apostila de vocês. Então, só para relembrar que a apostila da disciplina de departamento pessoal é o conteúdo principal, né, onde vocês devem, então, estudar, fazer os resumos de vocês, né, anotações no caderno, inclusive, né, uma fonte principal aí para vocês fazerem as provas, né, avaliativas, enfim, trabalho, né. Mayura conectando, boa noite. Muito bem, gente. Então vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, aula 5 e 6. No início de cada aula, sempre eu relembro o calendário. É uma prática já, todas as disciplinas. Sempre no início, eu falo do calendário, as etapas do processo avaliativo, para ninguém esquecer, né? Embora a gente tenha tratado com detalhes, né, esse calendário lá na aula do contrato pedagógico, que é um vídeo de uma hora e pouquinho, né? A gente tratou tudo detalhadamente, né? Falamos de todo o processo de aula, todo o processo avaliativo, o Moodle, mostramos o Moodle, abrimos o Classroom, mostramos o trabalho, tudo detalhadamente. Mas no início de cada aula, pelo menos o calendário a gente relembra para não deixar as coisas, né, escaparem da memória. Então, dia 19/4 a gente iniciou as nossas aulas, a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2, e correspondente a essa semana 1, vocês têm o compromisso lá, né? Atividade avaliativa 1 no Moodle, valendo 1 ponto, prazo no guia do aluno, né? Encerra naquela data que está lá no guia do aluno, não podem deixar passar o prazo, senão, após encerrar, não haverá mais como realizá-la, né? 26/4, semana passada, a gente teve a aula 4. Correspondente a esse conteúdo, na semana do dia 26/4, vocês têm lá no Moodle para fazer a atividade avaliativa 2, né? Então, a semana 2, avaliativa 2 valendo 1 ponto, prazo também está lá no guia do aluno. Aquele arquivo que a gente mostrou lá no contrato pedagógico, que tem as datas de cada uma das avaliativas, tá? Avaliativa 2, então, encerra o prazo conforme lá está. Hoje, 3/5, vamos ver aí na nossa aula ao vivo, conteúdo da aula 5 e 6, primeira parte da aula, né, ao vivo, com dúvidas, perguntas de vocês, a gente vai tratar. Depois que a gente fechar o conteúdo, a gente tem intervalo de 15 minutos, depois de 15 minutos de intervalo, volta do intervalo chamada, que é ao vivo, chama o nome, vocês respondem, presença. Depois da chamada, nós temos exercícios na segunda metade da aula, então, que vai até as 22 horas. Tá, gente? Os exercícios, claro, né, correspondentes ao conteúdo da aula que a gente está vendo. Os exercícios são muito importantes porque preparam vocês para as atividades avaliativas, para a prova, mas, né, faz parte do conteúdo, então a gente está no processo de ensino-aprendizagem nesse segundo momento, com a realização dos exercícios. E a gente permanece ao vivo, aqui no Google Meet, embora os exercícios sejam ali no Classroom. Porque ao fazer os exercícios no Classroom, tendo dúvidas, nós estamos aqui até as 22 horas para tirar essas dúvidas dos exercícios. Então, no segundo momento da aula, não é o momento de desconectar, né? O segundo momento da aula é fazer exercícios, tendo dúvidas, participar com as dúvidas ali nesse segundo momento, certo, gente? Pelo chat ou ao vivo, né? Então, tem uma avaliativa 3 para fazer, correspondente a essa semana agora, né? Lá no Moodle, vale 1 ponto, e o prazo está no guia do aluno. Dia 10 de maio, segunda-feira que vem, nós vamos ter a aula 7 e 8, já vamos estar encerrando, né, o conteúdo da disciplina, e vocês vão ter, correspondente a esse conteúdo, lá na semana 4, a atividade avaliativa 4 no Moodle, valendo 1 ponto, prazo também está no guia do aluno. Muita atenção com relação a essa atividade avaliativa 4, né? Ela, na data final dela, ela encerra ao meio-dia. Na atividade avaliativa 1, 2 e 3, ela encerra às 23h59, né, naquela data final. A data final da avaliativa 4, ela encerra ao meio-dia. Muita atenção em relação a isso, né? As datas e os prazos estão expressos no guia do aluno.
São 4 pontos na N1. Para fechar os 10 pontos da N1, nós temos 6 pontos do trabalho disciplinar, que vocês podem fazer. Quem quiser fazer individual, pode fazer individual. Quem quer fazer em dupla, pode fazer em dupla. Quem quer fazer em trio, pode fazer trio, ou grupo de até 5 alunos, né? Sendo que a entrega é individual. Então, para elaborar, estudar, formular o trabalho, resolver o trabalho, vocês podem fazer, né, os grupos de vocês. Mas na hora de fazer a entrega, cada um vai entrar no seu Classroom, vai abrir o seu arquivo, colocar suas respostas e clicar em entregar, né, aquele arquivo que a gente demonstrou para vocês lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Que está ali no Classroom, naquele caminho que foi demonstrado lá no vídeo. Data de entrega até 15 de maio. Então tem bastante tempo ainda, né? Até o dia 15 para vocês resolverem, né, o trabalho, enfim, fazerem aqueles cálculos que pede ali, tá? Vocês fizeram um grupo, né? Grupo de alunos no Whats, né? A gente publicou ali no mural do Classroom. Se alguém não entrou, procure ali no mural do Classroom. Acho que foi na primeira aula. O pessoal já tinha o grupo, né? A gente postou o link lá, para vocês terem contato mais facilitado com os colegas, né? Interessante participarem desse grupo de alunos aí, principalmente quem quer fazer dupla, quem quer fazer trio, né? Ajuda muito, tá, gente? Dia 17/5 ocorre a prova final da N2, então 17/5 ocorre apenas a prova, 17/5 não tem aula ao vivo. 17/5 é postado às 19 horas para vocês ali no Classroom, as instruções da prova e o código dessa prova. Então, às 19 horas do dia 17/5, vocês vão acessar o Classroom, vão ler com cuidado, detalhadamente, as instruções e vão copiar o código. Vão acessar o Moodle, e ali abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, onde estavam as avaliativas da N1, né, vai aparecer para vocês a prova. Vão clicar nela, vai pedir o código, vocês vão inserir o código, vão ter acesso às 10 questões da prova. Ao resolver as 10 questões, no final vocês clicam em salvar e enviar, e ela vai então já dar a nota que vocês ficaram na N2, tá? Portanto, N1, 4 pontos das avaliativas no Moodle mais o trabalho, 10. Prova final da N2, 10 pontos lá no Moodle. Soma as duas, divide por 2, é a média final de vocês. A média final de aprovação, mínima 6. Quem ficou abaixo de 6, tem a prova de substituição ainda, né? Que ocorre no Moodle dia 5 de junho, 5/6. Só para aqueles que ficarem abaixo da média 6, né? Então, fiquei abaixo da média 6, nesse dia 5, acesso o Moodle, está lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, no final, vai aparecer a substituição. Nessa não tem código, é só clicar nela, acessar as 10 questões, após fazer as 10 questões, salvar e enviar, ela já vai dar qual nota vocês ficaram na substituição, né? Obviamente vai substituir a menor nota entre as notas da N1 e N2 de vocês, tá? De novo, repito, substituição só para quem ficou abaixo da média, né? Quem ficou acima da média não vai ter prova de substituição, vai aparecer, né, essa alternativa lá, tá? Pessoal, embora nós já tenhamos tratado isso com detalhes no vídeo do contrato pedagógico e tratamos já, né, no início da aula do dia 26, hoje repetimos o calendário. Então, pode ser que alguém tenha ficado ainda com alguma dúvida, tenha alguma pergunta, né, ou surgiu alguma dúvida agora, né, após essas primeiras aulas. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o calendário, o processo avaliativo? Acho que está tudo tranquilo por enquanto, Sérgio. Certo, legal. Obrigado. Tudo show. Bárbara colocou para ela tudo certo, a Manu também tranquilo, o Emerson também tranquilo. Legal, gente, tudo certo? Só uma dúvida. Eu dei uma olhada no material lá e nas informações. Para essa matéria, é 1h30 de prova, né? Isso. Por conta dos cálculos. Uhum. Isso. Tranquilo. Sempre que vocês têm uma disciplina de cálculo, né, o tempo sempre vai ser maior. Quando é uma disciplina só teórica, é 45 minutos, né? Já é uma regra, já estão acostumados, né? Assim que vier alguma disciplina de cálculo, sempre vai ser tempo maior, né? Eles vão estabelecer lá. Se a prova for só cálculo, às vezes até 1h45, né? Dependendo da disciplina. Quando ela tem teoria e tem cálculo também, né? Dependendo da quantidade de questões de cálculo, é 1h30, né?
Sei que o pessoal que faz, por exemplo, prova de matemática financeira lá da administração, a prova online tem sido ali 1h30, 1h45, né, porque aí a maior parte da prova é cálculo, né? Mas como a de vocês está... É bem mesclada, na verdade, a prova de vocês, né? Vai ter alguns cálculos, mas também tem teoria, né? Então vai ter 1h30. É um tempo, assim, bem bacana, né? Dá tempo tranquilo de fazer a prova, né? E nesse modelo online, ele é um pouco facilitado até porque você tem acesso, né, aos materiais de vocês, enfim. A prova tende a transcorrer com boa rapidez. Experiência das turmas anteriores, né? O pessoal que já fez departamento pessoal ano passado, né? O pessoal leva menos de 1 hora para fazer a prova, né? Leva 30 minutos, 40 minutos, né? Para fazer a prova. Geralmente, no dia da prova, tá? Inicia às 19. Ali, se o pessoal todos terminam, né, até às 9 horas, eu consigo, inclusive, já postar todas as notas, né, na mesma noite, às 22 horas, provavelmente vocês já tenham a média final pronta lá no portal do aluno, né? Às vezes alguns chegam mais tarde do trabalho, nesse dia da prova, tem outros que primeiro chegam em casa, relaxam, tomam um banho, né, comem alguma coisa para depois ir fazer a prova, começa a prova às 8, aí terminam lá pelas 9h30, né, mas em geral, né, o pessoal termina cedo a prova, eu consigo inclusive postar já a média final de vocês no portal do aluno na mesma noite, vocês já vão dormir já tranquilos, né. Amanda conectando, boa noite. O Guilherme colocou não. Que isso, Guilherme? Pensamento positivo, Guilherme. Eu costumo dizer que é assim, Guilherme. Metade é pensamento positivo e fé. A outra metade, né, é trabalho e estudo. No final de tudo, tudo é fé, né? Uma é fé acreditando, outra fé ativa, né? Fazendo a coisa acontecer. Tá? Então, normalmente eu faço a primeira parte, tá? Eu acredito, né? Tenho fé. Rezo por vocês, mas a segunda parte do estudo aí depende bastante de vocês estudarem aí, né? Ajuda muito. O Guilherme já deu ruim na primeira parte, Guilherme. Que isso, vamos continuar acreditando, Guilherme. Vamos recuperar isso aí. Exatamente, Juliana. Tem que perseverar. Olha o Emerson colocando, é isso aí, né? A Camila colocou um pouco assustador aquele monte de cálculos, mas não são cálculos, ele tem um passo a passo, assim, bem tranquilo, né? E essa disciplina em especial, né, eu montei uma playlist lá no YouTube que ajuda bastante vocês, né, a darem uma olhada específica naqueles cálculos, até uma forma, né, de rever o conteúdo, fazer uma revisão, né, de pontos específicos que vocês tenham mais dificuldade, né? Então, recomendo bastante. Acho que foi semana passada, eu já tinha postado, né, aquela playlist lá. Ela é boa, gente. É uma playlist aí bem focada no conteúdo da disciplina, né, de DP. Que ajuda bastante vocês a entenderem toda a mecânica, a lógica, né, do cálculo. Depois, quando forem fazer uma avaliativa, forem fazer uma prova, né, vocês vão notar que mudam os valores, mas a sequência do cálculo, né, a mecânica, né, a lógica do cálculo é sempre a mesma, né? Porque obedece, né, às regras legais, então, tranquilo, tá? Guilherme colocou, daí não adianta, não, tem que ter um pouco de fé, né, acreditar um pouco, né, já ajuda, mas se acreditar muito e ter muita fé, já é a metade completa, mas a outra metade a gente tem que completar com o nosso esforço pessoal, sempre. Aquela playlist lá, Sora, é excelente, é muito boa, me ajuda bastante. O problema é que na hora ali do vamos ver, dá um nervoso, uma coisa, dá um branco, aí tu não sabe se tu olha pro relógio, tu calcula, quando vê, tu perde em tudo. Sim, é bom fazer o passo a passo no caderno, o cálculo passo a passo no caderno, daqueles exemplos, inclusive, né, Camila? Fazer o passo a passo, né, do cálculo quando tem hora extra, quando não tem hora extra, quando tem salubridade, quando tem periculosidade, e tu tem eles ali no teu caderno, né? Quando for fazer o avaliativo, fica mais fácil porque tu já tem no caderno para olhar, né? Às vezes a gente vai olhar na apostila, né, e aí abre a avaliativa online e a gente, né, é muito arquivo aberto, né? Então,
Eu, pelo menos, recomendo isso porque é o que me ajuda bastante, né? Eu gosto de escrever no caderno e mostrar o cálculo, e para alguns de vocês também funciona bem, então dou essa dica aí, tá? Mas que bom que gostou dos vídeos lá do canal, lá com os cálculos. Daiane conectando também. Boa noite, Daiane. Muito bem, gente, vamos dar início, então, ao nosso conteúdo de hoje, tá? Folha de pagamento e férias. Não será novidade, né, para vocês esse conteúdo, porque lá no primeiro ciclo, né, vocês todos tiveram aquela disciplina de administração de RH. E os cálculos, né, de folha de pagamento são os mesmos, porque eles obedecem, né, o regulamento legal, né, tem uma lei, enfim, que regra, né, esses cálculos. O que se altera, né? Todo ano tem atualização do salário mínimo nacional, né? Eventualmente tem atualização da tabela do INSS, né? Então, agora quando a gente for rever os nossos cálculos aqui de folha de pagamento, a gente vai ver que teve essas atualizações, né? Salário família também atualiza todos os anos, né? Então, a gente vai rever esses cálculos com essas atualizações que ocorreram, né? Para este ano de 2021, tá? Mas a sequência de cálculos, né? É aquela já conhecida de vocês, tá? Muito bem. A primeira coisa, né, que a gente precisa relembrar aí de folha de pagamento é que nós temos, né, vencimentos, nós temos proventos, coisas que a gente soma, né, porque a gente vai receber de alguma maneira aqueles valores, e de um outro lado, né, nós temos os descontos, ou seja, que vão incidir sobre a soma dos nossos proventos. É mais ou menos uma conta, né, de saldo, né? Eu tenho os valores que estão entrando e eu tenho os valores que estão saindo, né? Como se fosse uma conta de um banco, né? Então, eu recebi R$100 na minha conta no banco. Aí fui lá e paguei uma conta. Saiu 50, ficou 50. Né? Então, o nosso cálculo de proventos e descontos, né, é um cálculo de saldo, no final das contas, né? Então, proventos, entrou o pagamento lá, né? Salário base, R$1.100. Descontou o INSS, R$100, digamos, vou chutar um valor. Quanto é que ficou? Ficou 1.000. Então, é o saldo. Esse saldo a gente chama de salário líquido, né? A soma dos proventos é o salário bruto, né? Então, salário bruto menos descontos vai dar o nosso salário líquido. É uma conta de saldo, né? Bem tranquila de fazer, né? Claro que a gente tem que achar, né, os valores que correspondem a cada um dos elementos que fazem parte daquela folha de pagamento, né? Então, em termos de proventos, vencimentos, além do salário base, tem hora extras, se houver, tem adicional noturno, se houver, insalubridade, se aquele trabalhador trabalha em um ambiente insalubre, periculosidade, se for no caso um ambiente periculoso, salário família, descontos, né? INSS, imposto de renda são os mais comuns, né? Contribuição sindical, eventualmente, alguns adiantamentos, desconto de faltas e atrasos, vale transporte, vale alimentação, eventualmente pensão alimentícia também, né? Nos descontos. Ou seja, os proventos, menos descontos, o que sobrar o salário líquido. Tá? Guilherme está colocando no chat ali que chega no caixa eletrônico, aparece saldo zero. De vez em quando acontece, né, Guilherme? Acontece. A gente trabalha para melhorar isso aí, né? Muito bem. Bom, gente, então, proventos e descontos, né? Lembramos aí esses dois conceitos. A gente tem um conceito também chamado remuneração. Então, a nossa remuneração, ela é a soma de todos os proventos. Então, tem meu salário base, mais as minhas horas extras, os adicionais. A soma é a remuneração, tá? Sobre essa remuneração é que incidem os descontos. Então, vou fazer um cálculo de desconto de INSS. O desconto do INSS incide sobre qual valor? Sobre o salário base, sobre o salário base mais a insalubridade, sobre o salário base mais a periculosidade, sobre todos os elementos de remuneração. Então, se tem salário base, insalubridade, hora extra, adicional noturno, soma tudo, é a minha remuneração, aí eu faço o cálculo
do desconto de INSS. Certo? Então, remuneração é a primeira coisa que a gente faz. Somos eventos, né, de proventos, eu tenho uma remuneração para depois fazer a incidência dos descontos. Tá? Então, isso não muda nunca. É sempre assim. Pode anotar aí para vocês, né? Remuneração. Primeiro somos adicionais todos, para depois descontos. Tá? Bom, acontece que tem alguns eventos que incidem sobre o salário base, como, por exemplo, a insalubridade que a gente vai ver logo a seguir. Então, o salário base é aquele salário que é definido, né, pelo empregador no momento da contratação. Então, contratei lá um operador de máquina por um salário de R$ 1.500. Esse salário de contratação é o salário base. Sobre ele que vem as incidências. Então, esse trabalhador que eu contratei para uma função operacional por R$ 1.500, ele trabalha num ambiente insalubre. Então, eu vou adicionar, né, insalubridade sobre o salário base dele. Então, tem alguns adicionais, alguns cálculos que são feitos sobre o salário base. Um exemplo é o cálculo da insalubridade, né? Desculpem, periculosidade, né? Que é sobre o salário base, tá? Então, só para frisar, porque eu acho que eu troquei uma palavra pela outra, né? Sobre o salário base, a gente faz o cálculo da periculosidade, tá? Se estiver num ambiente periculoso, aí incide o percentual de 30% de periculosidade sobre o salário base dele. Então, o salário base é importante para diversos cálculos, né? Outro conceito importante é o salário mínimo nacional. Esse sim, né? Esse incide a insalubridade, tá? Então, todos os anos altera o salário mínimo nacional, né? Então, é para ser assim, teoricamente, né? Pode acontecer uma situação qualquer no país que algum ano não ocorra isso. Mas, nos últimos anos, sempre acontece, né? Entre janeiro e março, né? Mas frequentemente agora na última década, né, praticamente sempre em janeiro, mas já houve, né, em décadas anteriores, né, o aumento do salário mínimo acontecendo em março, e às vezes até em maio, né, na época do Getúlio Vargas, o anúncio do novo salário mínimo nacional acontecia em maio, né, foi sendo antecipado, né, e hoje em dia é sempre feito na virada do ano, né, em janeiro. Então, esse ano já temos um novo salário mínimo nacional, né, ano passado R$ 1.045, a partir desse ano, de janeiro desse ano, R$ 1.100. Tá? E claro, né, isso altera alguns cálculos. Né? O indivíduo ganha insalubridade, tem que calcular, né, o percentual de insalubridade daquele indivíduo sobre o salário mínimo nacional vigente naquele momento do cálculo. Tá? Ana Paula está chegando agora. Boa noite, Ana Paula. Tranquilo. Proventos na nossa folha de pagamento, que é a primeira parte, né, da folha de pagamento, que é para chegar nos descontos, né, para fazer os descontos, primeiro a gente tem que fazer, né, a remuneração, que é a soma dos proventos, certo? Então, o primeiro passo é chegar nos elementos de proventos. Esses proventos, claro, né, gente, em geral, a gente pensa assim, trabalhou 30 dias no mês, vou fazer o cálculo dos proventos sobre o mês cheio, né? Mas pode acontecer situações de o trabalhador ter faltas injustificadas. Então, eventualmente, a folha pode ser sobre menos de 30 dias trabalhados. Então, teve 5 faltas sem justificativa. Então, o salário já não vai mais ser sobre 30, né? Então, faz parte do cálculo de proventos verificar primeiro as faltas, né? Para poder fazer o cálculo de salário, tá? Então, tem que acompanhar as faltas e os atrasos para fazer o cálculo dos proventos. Vamos a um exemplo aqui, gente. Nós temos a chamada empresa, nesse exemplo, Viva Feliz, admitiu um empregado, lá no dia 5/9/2013, o salário dele R$ 1.650. Uma jornada mensal de 220 horas. Pede para calcular aí o salário hora e o salário do empregado no final do mês. Então, um salário hora, né, ele... Para ser calculado, a gente precisa desses dois elementos básicos que estão enunciados. Para saber o salário mensal e a carga horária mensal. Assim a gente chega no salário hora. Então, vamos lembrar disso, né? R$ 1.650 é o salário mensal, dividido pela carga horária mensal dele, 220, nós chegamos a um salário hora de R$ 7,50. Ou seja, cada hora normal dele é R$ 7,50. Isso é importante, né?
saber salário-hora é importante para cálculos, por exemplo, de hora extra, né? Que a hora extra depois tem os adicionais sobre o valor da hora, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa sempre saber qual é o salário-hora. Vai ser sempre divididos por 220? Não, depende, né, do contrato de cada funcionário, né, daquele grupo de trabalhadores, né, a carga horária daquela empresa. As 220 horas são o limite, né, da carga horária mensal, né? Então, pode ter situações, né, de uma determinada função, né, ou profissão que a gente tenha 180 horas mensais, 140, 120, a depender, né, daquilo que se trata. Tá? Para a gente chegar ao salário, né, a pergunta era, calcule o salário hora e qual foi o salário desse empregado no mês. Tá? Então, nós temos aqui R$ 1.650 divididos por 30, e nós sabemos aí o salário dia dele. Tá? R$ 55,00 o salário dia. Muito bem. Nesse caso, tá, no exemplo que a gente trouxe, nós temos uma outra informação, né, que tem 26 dias trabalhados. É o caso das faltas. Né? Lembra que a gente falou ali antes, para calcular o valor do salário no mês do empregado, né? Existem situações, né, que o empregado tem faltas, né? Não vai ter o salário cheio, né? Não vai ter o salário sobre 30 dias. Então, neste caso, ele tem 26 dias trabalhados. Se o salário dele cheio para o mês todo é 1.650, eu tenho que descobrir quanto é que é o salário dele por dia. Divido por 30, descubro que o salário é 55 por dia, 26 dias trabalhados, vezes 55 por dia, o salário dele neste mês, R$ 1.430, tá? O valor, claro, né? O valor bruto aqui, sem os descontos ainda, né? Então, o salário bruto dele será 1.430 para 26 dias trabalhados. Então, já descobrimos o salário dele, né? A partir dessa informação das faltas. Então, teve 4 faltas, né? Porque foram só 26 dias trabalhados. E, atenção, as faltas injustificadas, gente. Tá? Então, se tiver atestado, é claro, né, o atestado vai cobrir essas faltas, né, ele vai receber o mês cheio se ele tiver falta justificada. Então, se fosse ali 26 dias trabalhados, né, e 4 faltas com atestado, o salário seria sobre os 30 dias, seria os mesmos 1.650. Mas como ele teve 26 dias trabalhados, ou seja, teve lá 4 faltas, sem justificativa, reduz, né, obviamente, o salário bruto mensal dele. Tá? Tranquilo esse exemplo, pessoal? Aqui só foi salário hora, né? Achamos o salário dia para achar o salário do mês a partir da quantidade de dias efetivamente trabalhados. Tá? Bem tranquilo, né? Legal, o Guilherme colocou tranquilo ali, Eduarda deu boa noite, boa noite. Emerson colocou um tranquilo, a Manu sim, tranquilo. A Daiane sim, a Juliana mandou um tranquilo. A Eduarda chegou agora, estava trabalhando. Professor. Sim. Sobre a questão ali que o senhor calculou por 30 dias, não seria o certo só para os dias que você trabalha? A gente achou o valor do dia, né? Dividiu por 30, Sim. Porque são 30 dias no mês. Então, quanto é que ele recebe por dia? 55, né? Mas a gente fez os 26 dias vezes 55 para achar que ele vai receber nesse mês 1.430. Ele não trabalhou tanto. Sim, sim. Mas eu achei que o salário do dia foi só o dia que ele trabalhava, no caso. Que no caso ele não trabalha no domingo, daí seria no caso 20. Não, não. É por isso que eu perguntei. São 26 dias trabalhados, né? Ah, tá. A gente não está falando de DSR, né? Tá. Se não tivesse nenhuma falta, né? Ele receberia o salário cheio, que inclui, né, o DSR. Tá bom, obrigada. É só isso. Nada, tranquilo. Muito bem. Muito bacana a pergunta. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nós vamos adiante. Pode ser? Eu tô só terminando de copiar aqui no caderno, professor, só um minutinho. Não tem necessidade, de repente, tu copiar, né? Porque os slides vão estar ali para vocês depois, e esse exemplo também está lá na apostila, né? Então, se
se não te importar, porque senão Não, capaz. a cada slide vai ter um cálculo, né? Sim, sim, não, tranquilo. E aí está sendo gravado, né? E os slides também vão estar ali para você, então. Tá bem. Certo, obrigado. Tá, obrigada. Muito bem, gente. Bom, existem situações de trabalho em que, portanto, o empregado está exposto a agentes nocivos à saúde. E, claro, sempre que tiver exposto a esses agentes nocivos acima dos limites previstos na lei, né, o Ministério do Trabalho, através das delegacias regionais do trabalho, vão estabelecer para aquela empresa, né, um determinado adicional de insalubridade, que é sempre calculado sobre o salário mínimo nacional vigente. Os níveis de insalubridade são 10, 20 e 40, né? Mínimo, médio e máximo. São os 3 graus de insalubridade. Isso é determinado, então, pelo Ministério do Trabalho, pela Delegacia Regional do Trabalho, a partir da análise feita no ambiente laboral. Bom, para grau máximo, quando se aplicar 40% sobre o salário mínimo vigente, a insalubridade a ser paga são R$ 440. Quando for em grau médio, os 20% da insalubridade sobre o mínimo nacional será R$ 220. E no caso do grau mínimo, né, 10% do mínimo nacional, vai ser então R$ 110. Então são esses 3 valores, né, a serem pagos a título de insalubridade, a depender do enquadramento daquela função, daquele trabalhador na empresa. Tá? É claro que, né, importante, dados importantes aqui, né, que a gente não pode esquecer sobre a insalubridade. Ela é um provento. Então, para a gente fazer cálculo, por exemplo, de hora extra, né, primeiro eu tenho que somar o salário base mais a insalubridade, quando houver, para poder fazer o cálculo de hora extra. Por quê? Cada hora extra realizada é uma hora extra insalubre. Então, primeiro eu somo, né, insalubridade com salário base, acho o valor da hora, vejo quanto é que é o percentual incidente, né, de acréscimo de hora extra, para multiplicar depois pelo número de horas extras realizadas. Então, a insalubridade, a periculosidade, né, quando houver, a gente sempre soma, né, esses adicionais antes, para depois achar o valor da hora, para depois fazer a hora extra. Então, fiquem sempre bem atentos em relação a isso, tá? Quando tiver esses adicionais aí, tem que somar eles antes, insalubridade, periculosidade, para achar o valor hora, né, para depois a gente fazer cálculo de hora extra, por exemplo, tá? Sempre lembrando, insalubridade é esse percentual, né, dados os graus, sobre o salário mínimo nacional vigente, tá? No caso, R$ 1.100 a partir de janeiro deste ano. Vamos ver um exemplo aqui, gente. Um determinado funcionário com salário base de R$ 1.320. Ele tem um adicional de insalubridade de grau médio. Grau médio é 20% dos 1.100, que é o mínimo nacional, né? Então, grau médio vai dar a este funcionário um adicional de insalubridade de R$ 220. Então, a remuneração dele, claro, a remuneração bruta, né, vai ser o salário base, 1.320, mais os 220 do adicional de insalubridade. Remuneração, 1.540. Claro que aqui a gente está, né, no meio do cálculo, né? Aqui a gente chegou só na soma da insalubridade com o salário base. A gente não fez nenhum tipo de desconto aqui, tá? Muita atenção a isso. Um exemplo para a gente chegar no valor total, né, da remuneração quando a gente tem base mais insalubridade, tá? 1.540, então, nesse caso. Quando a gente tem hora extra e tem insalubridade, lembra o que eu falei para vocês? Se tem hora extra e a função é insalubre, toda hora extra feita naquela função insalubre será uma hora extra insalubre. Então, primeiro eu preciso achar o valor da insalubridade, somar com o salário base, achar o valor da hora insalubre, para depois fazer o adicional de hora extra. Então, é o mesmo funcionário, né? R$ 1.320, tá? Ele tem um adicional de insalubridade de grau médio, a gente já viu que é 220, né? A jornada mensal dele são 220 horas, isso é importante para a gente achar o valor da hora, né? Ele fez 5 horas extras a 50%. Então, a sequência do cálculo. Primeiro,
acha a insalubridade, soma com o salário base, acha o valor de cada hora normal, e aí depois tem que adicionar, né, essa hora normal 50% e fazer o cálculo vezes o número de horas realizadas extras. Muito bem. Então vamos lá, né? Salário base dele, 1.320. A insalubridade grau médio, a gente tinha calculado antes ali, né, mais 220, fica 1.540. Era a remuneração dele, né? Vimos no slide anterior. Agora a gente precisa descobrir o valor da hora. Por quê? Ele tem hora extra, a gente tem que adicionar 50% sobre a hora extra. Ele fez horas a 50%. Então, carga horária mensal 220. Salário do mês, 1.540. 1.540 dividido por 220. O valor de cada hora normal, já com a insalubridade inserida, é R$ 7,00. Então, qualquer hora extra que ele fizer, com essa função insalubre, ela valerá R$ 7,00. Hora extra, não, cada hora normal, né? R$ 7,00. Agora, a hora extra precisa ser adicionada de 50%. Então, gente, quanto ele vai receber pelas 5 horas extras a 50%? Cada hora é 7 vezes 1,5. 1,5 a gente está adicionando, né, os 50%. Isso a gente já viu antes, né, na aula anterior. Vezes as 5 horas realizadas. Então, são as 7 horas normais insalubres. Né, R$ 7,00 cada hora normal insalubre. Vezes 1,5. Então, a gente está adicionando mais 50% nesse 7. E cada hora dessa adicionada de 50%, nós estamos fazendo vezes as 5 horas extras realizadas. Essa multiplicação nos dá R$ 52,50 pelas 5 horas realizadas a 50%. Só o valor das horas extras aqui, nesse caso, né? 52,50. Tranquilo, gente? Dúvidas, perguntas? Como é que ficou aí esse cálculo de hora extra com insalubridade? Não, tá bem tranquilo, professor. Tranquilo, né? Faz a insalubridade, soma, acha a remuneração, divide por 220, acha o valor da hora normal, adiciona 50%, faz vezes o número de horas extras realizadas, dá o total de horas extras no mês, né? É um passo a passo, bem tranquilo, né? O pessoal está respondendo no chat aqui que está tranquilo. A Emerson tranquilo, Tayla colocou tranquilo também, Daiane tranquilo, Wagner... Bem tranquilo, professor. Legal, obrigado. O Manu também colocou que não tem dúvida, tranquilo. Tá, muito bem, gente. Então vamos indo adiante. Qualquer coisa, claro, né? Perguntem sempre, né? Ou pelo chat, ou habilitando o microfone aí, perguntando ao vivo. E a gente vai resolvendo as dúvidas de vocês, tá? A Daiane Secom colocou ali, tranquilo, vamos ir na prática. Esse momento da prática que é importante, né, Daiane? Mas depois, na segunda parte da aula, a gente tem os nossos exercícios, e aí essa parte da prática. Então é importante fazer os exercícios, né, na segunda metade da aula, justamente para tirar dúvidas que possam surgir, né, desse momento prático. Muito bem. Bom, além da insalubridade, né, nós temos o adicional de periculosidade. A periculosidade é um tipo de trabalho que leve perigo à vida do trabalhador, né, previsto então na lei, determinado também, né, pela avaliação da Delegacia Regional do Trabalho, junto às empresas, que estipula, né, aquela função, então receberá o adicional de periculosidade, que é de faixa única, é 30% sobre o salário base. Tá? É importante, gente, ter bem, né, claro, né, essa divisão aí do que é insalubridade e do que é periculosidade, né? Então, insalubridade é sobre o salário mínimo nacional. A periculosidade é sobre o salário base. Tá? Então, para não esquecer, né, anotem no caderno. Né? Quem já tem isso bem claro na mente, né, não vai ter problema. Mas quem, né, ainda não gravou isso, né, então anota aí. Adicional de insalubridade sobre o salário mínimo nacional vigente. Adicional de periculosidade sobre o salário base do funcionário, tá? Oi, desculpa interromper.
O meu sindicato é o Sindicato do Metalúrgico de Porto Alegre e a gente trabalha com manutenção predial, uma empresa de facilities. E a gente tem que levar em consideração o sindicato, e o nosso sindicato não é insalubridade sobre o salário mínimo nacional, é sobre o piso da categoria conforme o CBO. Tá, isso. Tranquilo. Isso a gente até comentou, né, na nossa aula anterior. A gente sempre deve se remeter aquele acordo, né, coletivo, né, ou acordo sindical que é feito por cada categoria, tá? Só que a gente está trazendo aqui os exemplos da lei, né? Então, o que está na lei é o mínimo que tem que ser cumprido, tá? Pelas empresas. Se tiver um acordo diferente, tem que seguir aquele acordo, né? Conforme está estabelecido o acordo da categoria com o sindicato. Foi até assunto de pergunta da aula passada, né? Até pela nossa nova reforma aí, né? Que possibilita a partir de 2017 esses acordos que são de ordem não só acordo coletivo, né? Mas também pode ser algumas situações de acordo individual de trabalho. A gente tem que olhar essas situações, né? Quem trabalha com DP já está bem acostumado com isso, né? Mas, no mínimo, o que tem que cumprir? A lei. Fora do que está na lei, tem que cumprir o que está na nossa convenção coletiva da categoria. Tá? Mas muito bem lembrado pela Ariadne, né? Resgatou esse assunto da aula passada aí, de que a gente sempre tem que olhar as convenções coletivas, acordos coletivos, né? E até mesmo situações de acordos individuais que podem ter alguma alteração, né, de benefícios e outros elementos aí de cálculo de salário. Obrigado, Ariadne. Mais alguém, gente? Quer fazer alguma colocação? Fazer algum adendo? Sempre que vocês participam é muito bom, né? Muito enriquecedor, né? Veja, a participação da Ariadne já nos fez relembrar coisas que a gente tinha visto, né, antes, né? E ajuda muito, porque, né, a vida prática, profissional, né, traz esses elementos. Tal setor, eu trabalho em tal setor, né? No meu setor tem um acordo lá, né, que é diferente, que é sempre muito interessante, né? Pessoal, por exemplo, que trabalha no comércio, né, também tem acordos bem diferentes aí, né, em percentuais, inclusive, de horas extras, né? Quem trabalha no comércio, na cidade de Canoas, lá tem um percentual para quem trabalha no sábado à tarde é diferente, o pessoal de Novo Hamburgo, o pessoal de Porto Alegre, tem esses acordos, né, que sempre vão influenciar, né? Aquilo mínimo que está na lei, a gente tem que saber. Fora disso, né, aí particularidade de cada setor, né, de cada sindicato, cada acordo que é feito, né? Aí não tem jeito, né? Aí, às vezes, é uma especialização de quem está atuando, né, dentro daquela área, né? Vai acabar pegando esse ritmo de estar atuando, né, na construção civil, no comércio, na indústria, né? Enfim, tem as suas particularidades, suas peculiaridades. Área química também, né? Indústria petroquímica, tem várias outras particularidades de acordos individuais, acordos coletivos, né, de categoria, tá? Larissa, uma dúvida na questão da avaliativa 1, questão 4, referência à carteira de contrato de trabalho, denominado intermitente, resposta que marquei, deu incorreta, e no momento não foi apostila a resposta, o outro aparece a resposta. Larissa, como uma coisa muito fora aqui do contexto, né, do conteúdo, se tu te importar de mandar um e-mail para mim, eu dou uma olhada nesse caso específico da questão, ver o que estava diferente entre o que tu respondeu, o que estava lá, né, na avaliativa 1. Tá, Larissa? luciano.silveira@qi.edu.br, tá? Se tu puder fazer essa descrição no e-mail, eu dou uma conferida, né, o que tu respondeu e o que está na apostila, enfim, a gente vê isso, tá? Bruna colocou sempre o que for melhor, o que for mais benéfico, né? O funcionário é o que vale. Tá? Muito bem. Então, gente, a mesma coisa o adicional de periculosidade, né? Então, se eu for fazer um cálculo de hora extra, primeiro eu tenho que fazer a periculosidade, somar com o salário base, encontrar o valor da hora já com esse adicional de periculosidade para fazer as incidências, né, das horas extras, tá? 30% sobre o salário base é a regra prevista na lei, tá? Então, sempre a gente
não tem como a gente falar de cada categoria, né, durante a aula, então a gente sempre faz com base na lei, tá, gente? Então, folha de pagamento, vamos ver essa situação da hora extra com adicional de periculosidade, né? Como consta na lei, 30% sobre salário base, tá? Então, anotem para vocês como eu disse, né? Tem previsão legal lá, insalubridade sobre salário mínimo nacional vigente, 10%, 20% e 40% sobre salário mínimo nacional vigente. Periculosidade, 30% sobre o salário base do funcionário, tá? Essa é a nossa previsão legal. Então tá lá, 1.320 é o salário dele, agora com adicional de 30% sobre o salário base, 30% de 1.320, R$ 396 de adicional de periculosidade. Muito bem. Primeira parte, né? Já achamos a periculosidade. Agora, como ele tem a hora extra, nós temos que fazer o valor da hora já com o adicional da periculosidade. Então, 1.320 mais a periculosidade, 1.716. Divide pela carga horária mensal, 220, e o salário hora dele com periculosidade é R$ 7,80. Como ele fez horas extras, a gente precisa adicionar, né, a esse R$ 7,80 os 50%, multiplicando por 1,5. E aí faz vezes o número de horas realizadas, as horas extras dele, então chega a R$ 58,50 em função da hora com periculosidade, né? Dúvidas, gente? Perguntas sobre esse cálculo? Como é que ficou para vocês? Tranquilo? Emerson colocou tranquilo. Angélica tranquilo. Camila tranquilo. Nome sim. Muito bem, gente. A Tayla também colocou tranquilo. Não deve ser novidade, né? Todo mundo passou lá pela administração de RH no primeiro ciclo. Então, esses percentuais, né? Está só relembrando, né? Bárbara, dúvida nas férias com dependentes. Ah, sim. Depois, quando chegar lá, a gente vê, né, Bárbara? Dependentes faz duas situações, né? Quando a gente tem salário família e quando a gente tem desconto de imposto de renda, né? Então, como nas férias a gente precisa descontar imposto de renda, caso tenha dependente, né? Tem que considerá-los no imposto de renda. Mas vamos chegar lá. A Tiane mandou um tranquilo. Certo, gente, então vamos adiante. Salário família. Então, foi atualizado, né, esse ano, assim como atualizou o salário mínimo, né, a partir de janeiro, o salário família também atualizou a partir de janeiro desse ano. Então, quem tem a remuneração ali até R$ 1.503,25 recebe um valor de R$ 51,27 a título de salário família por filho de até 14 anos, ou que tenha, né, algum tipo de invalidez, né, independente da idade, mas aí, claro, por determinação judicial, né, mediante laudo, recebe esse valor correspondente a filho, né, por salário família, até os 14 anos, né, ou então em caso de PCD, tá? Vamos a um exemplo de cálculo, gente. Nós temos aqui um indivíduo que recebe um salário mensal, salário mínimo, né, 1.100, tá? Ele trabalhou 30 dias no mês, não teve faltas, portanto, então vai receber o salário cheio, os 1.100, né? Depois, a gente verifica que, tendo dois dependentes, menores de 14 anos, ele vai receber R$ 51,27 por filho, né? Multiplica por 2, R$ 102,54. Então, o salário dele, proventos, né, antes dos descontos,
os 1.100 mais o salário família, vai ficar 1.202,54. Certo? Por que a gente verifica primeiro, né, os dias trabalhados? Porque se tiver faltas, né, a incidência do cálculo do salário família vai ser sobre, né, o salário do mês, né, e não será cheio o valor 51,27 por filho, né, tem esse detalhe aí, tá? Muito bem. Cálculo simples, né, 51,27 por filho menor de 14, ou então, né, que seja PCD mediante laudo, tá? Manu colocou para o salário família é o salário base. Isso, tá? O salário base lá, aqui não tem adicionais, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, tá? O salário família dele é sobre esse salário aqui, salário base 1.100. Se ele tivesse algum adicional de hora extra, teria que somar o adicional de hora extra, tá, Manu? Se tivesse ali o salário mensal 1.100, mais a insalubridade, mais horas extras, ia somar, tá? Provavelmente passando ali daquele valor, né, 1.503,25, já não faria jus ao salário família, certo? Então, nesse caso aqui, tá, do exemplo, o cálculo do salário família dele está sendo sobre o salário base, porque só tem o salário base, tá? Agora, se tivessem outras incidências, né, como insalubridade e hora extra, teria que somar, e passando, né, do valor já não teria mais o direito ao salário família. Tá, Manu? Obrigado pela pergunta. Muito bem, gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a mais? Acho que o salário família é bem tranquilo, né? Vamos adiante, então. Qualquer dúvida, perguntem aí, tá, gente? Pelo chat, que nem a Manu fez, ou habilitem o microfone, né, para fazer as dúvidas de vocês. Gosto muito quando vocês participam, né, sempre enriquece bastante o nosso momento de aula, tá? A Guarreira colocou tranquilo, a Emerson também colocou de boa, a Ayla colocou um sim, tranquilo então, gente. Vamos aos descontos agora. Vamos ver aí desconto de INSS, depois o cálculo do imposto de renda, né? Mas a gente vê INSS primeiro por quê, né, gente? Que o desconto do imposto de renda ele é subsequente ao INSS. Então, primeiro sempre a gente vai fazer o desconto do INSS para depois verificar a faixa que o funcionário se enquadra lá no imposto de renda. Então, nunca a gente deve fazer, né, imposto de renda antes do INSS. Né? INSS é sempre antes, depois faz o imposto de renda, tá? Então, tem um porquê dessa sequência que a gente está vendo. Tá? Mas vocês lembram disso lá da administração de RH, né? Então, o desconto de INSS, ele é feito sobre o salário base, mais aqueles adicionais, né? Eventualmente que o trabalhador tenha. Se tiver insalubridade, soma insalubridade, se tiver periculosidade, soma periculosidade, as horas extras, o adicional noturno, né? Todos os adicionais que formarem a remuneração são somados, e aí se faz, então, a incidência do desconto de INSS. Eventualmente, né, cada ano, essa tabela do INSS é atualizada, porque atualizou o salário mínimo, automaticamente vai atualizar, né, as faixas ali da tabela do INSS. Então, neste ano, como é que ficou? A faixa 1, né, para quem recebe ele até 1.100, que é o salário mínimo, né, a incidência é de 7,5%, não tem parcela a deduzir. Tá? Vocês devem lembrar que a gente sempre faz, né, o cálculo do percentual menos a parcela a deduzir. Nesse caso, até aqui 1.100, faz 7,5% e não tem parcela a deduzir. Para quem ficar na faixa 2, de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48, incide 9% sobre o valor do salário daquele funcionário, menos a parcela deduzida de 16,50. Mesma coisa para as outras faixas, né? Ficou na faixa 3, entre esses valores, 12% menos a parcela 82,60 vai dar o desconto de INSS. Quem ficou na faixa 4, entre esses valores, 14%, desconto a 148,70, né, que é a parcela deduzida, que sobrar vai ser o desconto de INSS correspondente. Tá? Então, cada ano,
a gente tem que estar atento, né, à atualização do INSS, tá? Já a partir de 2020 mudou, né? Tem esse novo formato. 2019 para trás, né? Nós tínhamos somente os percentuais, né? Agora ficou bem parecida, né, com o imposto de renda, porque agora tem esse valorzinho aí de dedução que deve ser feito, tá? Acima aí, né, do teto, né, do INSS, tem uma parcela fixa a ser deduzida, tá? Isso, Manu, tem um valor fixo, tá? Tá lá na nossa apostila, agora não vou lembrar de cabeça, mas tá na nossa apostila ali, o valor fixo para quem passa do teto, tá? Certo, gente? Então, ano que vem, 2022, vai atualizar de novo, né? Provavelmente vai atualizar o salário mínimo, né? Vai atualizar as faixas, né? Então vai atualizar os valores das parcelas a deduzir, tá? Então tem que estar sempre atento aí, cada ano atualiza a nossa tabela de INSS, tá? Bom, a fórmula, né? É um passo a passo, na verdade, né? Do desconto do INSS, tá? Então a gente soma o salário base, mais os adicionais que houverem, né? No caso, se for 13º salário, né? Então a gente tem que considerar também viagens, né? Para enquadrar na alíquota do INSS e descontar a parcela deduzida. Então soma sempre, né, a remuneração para incidir a alíquota e deduzir a parcela. Sempre assim. Soma a remuneração, incide a alíquota, deduz a parcela. O que sobrar é o nosso INSS. A Manu colocou viagens. Tem os adicionais de viagens, né? Se tiver, além de adicional de insalubridade, periculosidade, né? Existem situações, né, profissionais. Claro que aí tem que ver, a gente entra de novo naquela situação das convenções coletivas, né, acordos coletivos ou acordos individuais de trabalho, né, e aí, que até foi relembrado pela Ariadne, né, mais cedo, dependendo da situação, né, determinado trabalhador, né, faz viagem pela empresa, tem um adicional de viagens que ele recebe, né, isso deve ser considerado também, tá? Certo, Manu? Obrigado pela pergunta. Vamos a um exemplo prático. Então, nosso funcionário aqui tem um salário mensal de 1.320, tá? Só para reforçar um detalhe, tá? Quando a gente estiver falando um determinado exemplo e não é dado ali a carga horária mensal, a gente considera sempre 220, tá? Se for uma carga horária diferente a ser definida, aí no enunciado vai estar, né, carga horária 180, 120, né? Mas se o enunciado não fala nada, é a carga horária padrão 220, tá? Então, ele não teve faltas durante o mês. A remuneração bruta dele, 1.320. Então tem que olhar na tabela, né? Na tabela, 1.320 vai ficar na faixa dos 9%. Então vamos voltar aí na tabela, né? R$ 1.320, né? Está na faixa 2, entre 1.100 e 1 até 2.203,48, então vai incidir 9%, né, sobre o valor do salário dele, menos 16,50, o que sobrar vai ser o desconto de INSS, tá? A Daiane olhou ali o valor fixo do teto lá do INSS, 752. Olhou ou tá lembrando de cabeça, Daiane Cardoso? Tá na apostila, a gente tem uma olhadinha no teto, tá? A Daiane olhou? Legal, Daiane, obrigado. Então, gente, nesse caso aqui, desconto de INSS, R$ 1.320 vezes 9%. A gente vai achar, então, o valor correspondente a 9%, menos a parcela deduzir, né? Ao lado dos 9%, diz assim, deduzir 16,50. Então, faz menos 16,50. O que sobrou foi 102,30. Esse é o desconto de INSS, né? Então, o salário dele, 1.320, menos o INSS, 102,30, 1.217,70. Ah, professor, se tivesse insalubridade, bom, aí faria o salário, mais a insalubridade, aí depois faz o INSS. Ah, se tivesse insalubridade e hora extra, salário base, mais insalubridade, mais hora extra, aí faz o INSS, faz o desconto para achar o valor líquido. Tá? Então, isso quer dizer que o valor do INSS, ele
Pode variar todo mês. Isso, ele incide sobre a remuneração. Tá, então depende de quantas horas extras a pessoa fazer. Perfeito. Inclusive, se ele tiver faltas, né? Então, se o salário dele fosse 1.320 e ele tivesse tido faltas, né? Então, ele não ia receber 1.320, ia diminuir o valor, né? E esse valor reduzido com as faltas, tem que olhar a tabela do INSS e ver quanto é que vai ser, né? Então, vai depender da situação de cada mês, né? Certo? Muito bem observado pela colega. Muito bom relembrar isso, né? A gente ficar atento aos nossos cálculos, tá? Emerson colocou no chat, ele teve uma avaliativa da 3 que não deduziu o INSS. Isso aí dá diferença no cálculo, né, Emerson? Exatamente. Vamos adiante. Se ninguém ficou com dúvida aqui, gente, do desconto de INSS, nós vamos indo adiante. Você? Alguém fazer alguma pergunta? A Manu colocou não, tranquilo. A Juliana, por enquanto, não. Legal, Juliana. Larissa, tudo tranquilo. A Camila, tudo certo. A Juliana M. De repente, na hora dos exercícios, vai ter alguma dúvida? Com certeza, Juliana. Sempre tem. Mas a gente vai estar aqui para ajudar vocês na hora dos exercícios ali, caso precisem, tá? Daiane colocou não tem dúvidas. Legal. Emerson. Costume da tabela só com percentual. Emerson, aquela tabela antiga, né, do INSS, que era só percentual, né, e a gente até acostumar que tem a parcela a deduzir ali também, né, mas hoje em dia, né, desde 2020, né, a gente tem, além do percentual, a gente tem aquela parcela a deduzir ali, que ficou parecido com o cálculo que é do imposto de renda, né, o imposto de renda também tem o percentual e a parcela a deduzir, o INSS ficou um pouco parecido agora, né, por causa dessa questão aí da parcela a deduzir. Muito bem. Vamos então, gente, ao imposto de renda. Lembrem sempre, né? O imposto de renda a gente faz depois de ter feito o desconto, né, do INSS. Tá? É similar, né, como a gente estava comentando, porque tem faixas de valor, né, tem uma alíquota a aplicar e tem uma parcela a deduzir, né? Então, é similar. Sendo que o imposto de renda tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, né? Além de ter, né, achado o valor remuneração, descontado no INSS, antes de olhar o valor na tabela, eu tenho que deduzir os dependentes. Então, pela lei, pela regra, né, nós temos que deduzir, ainda antes de olhar a tabela de imposto de renda, R$ 189,59 por dependente. Então, fiz lá a remuneração. Salário base, mais hora extra, mais insalubridade. Fiz o desconto do INSS. Tem que saber se tem dependentes. Se tiver um dependente, deduzo 189,59. Aí o que sobrou é a minha base de cálculo, né, do imposto de renda, e vou olhar aqui em qual faixa que vai se enquadrar, tá? Descubro a faixa enquadrada e aplico o percentual correspondente, sendo que até 1903,98 fica isento, né, do imposto de renda. A partir, né, de 1903,99, a incidência, né, dos percentuais correspondentes, tá? Então, deduzir INSS, diminuir INSS, deduzir dependente, aplico o percentual. Aplicado o percentual, deduzo ali a parcela correspondente àquele percentual, tá? Se ficar no 7,5, vezes 7,5, menos 142,80, dá o imposto de renda a pagar. Se ficar na outra faixa, né, que é a terceira faixa aqui, 15%, menos 354,80, o que sobrou, imposto de renda a pagar. Na quarta faixa, aplica 22,5%, menos 636,13, o que sobrou é o imposto de renda a ser pago. Acima de 4.664,68, qualquer valor acima deste, incluindo este, né? Desculpem, acima deste valor, 27,5%, deduz 869,36 e o que sobrar é imposto de renda a ser pago, tá?
nunca esquecendo esse passo a passo. Soma a remuneração, faz o INSS, desconta o INSS. Se houver dependentes, desconta R$ 189,59 por dependente, por cada dependente. Aí sim, o que sobrou é a base para o imposto de renda, aí vai olhar a tabela e fazer os cálculos conforme a gente verificou. Tá? Muito bem. Então, para reforçar, para relembrar, né, a sequência. Remuneração. Remuneração é o salário base mais os outros proventos que houverem, né? Instabilidade, proposidade, hora extra, salário de família, soma tudo, deduz o INSS, deduz o valor por dependente, tá? Se tiver pensão alimentícia, se pagar pensão alimentícia, né? Tem que incluir aqui, né, e deduzir primeiro a pensão alimentícia, a assistência médica, né? Se pagar previdência, né? Diminui as faltas e atrasos, o que sobrou ali é a base de cálculo para olhar na tabela. Vezes a alíquota correspondente, menos a parcela deduzir vai dar o imposto de renda, tá? Então a gente estava falando antes, né? Muito cuidado, antes o INSS dependente, para depois olhar a tabela de imposto de renda. Mas podem acontecer de haver estes outros elementos aqui, tá? Então, diminui dependente, mas tem pensão alimentícia? Deduz a pensão alimentícia. Tem assistência médica, deduz a assistência médica. Tem previdência. Doutor, certo? deixa a gente anotar isso rapidinho. Claro, pode anotar. Tá na apostila de vocês, inclusive, tá? Mas é que anotando é mais fácil de memorizar. Claro, tranquilo. Tudo isso que a gente está vendo, pessoal, tá lá na apostila de vocês. Enquanto a colega anota, né, vou reforçando outras informações. Quando vocês abrem lá o Moodle de vocês, agora nós estamos na semana 3, né, o conteúdo correspondente à aula 5 e 6. Então, quando vocês abrem o Moodle e vão ali na semana 3, vai ter ali um arquivo em PDF, aula 5, um arquivo em PDF, aula 6. Tá? E o conteúdo, então, dessa semana, só da aula 5 e 6, um arquivo PDF menorzinho, né, com esses elementos que a gente está vendo agora. Que é sempre muito importante também, né, ajuda vocês, quem está acessando pelo celular, né, é um arquivo menor, né, não é tão pesado quanto a apostila, que é bem grande, né, é maior o tamanho do arquivo. Abre só a aula 5, aí faço as minhas anotações, meus rascunhos, meus esquemas, né, que ajuda, facilita bastante, né. Então, sempre tem ali em cada uma das semanas, além da avaliativa, é claro, né, tem esses arquivos em PDF ali, do conteúdo completo, da aula 5, da aula 6, semana 3, da semana que vem, né, semana 4. Quando você clicar em semana 4, além da avaliativa 4, vai estar ali o arquivo também, né, em PDF, da aula 7 e da aula 8. Tá? Então, cada semana tem esses arquivos ali, que sempre ajudam bastante, né, para a hora de estudar. Eu acho bem interessante ter eles separados, né. Conseguiu anotar? Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Então quer dizer que numa folha de pagamento vai todos esses requisitos que estão aqui? Depende de cada caso, né? Então, se não tiver dependente, aí tu não vai ter como fazer essa parte da dedução do dependente, né? Tá. Se não pagar pensão alimentícia, também não vai. Então, depende de cada caso, tá? Se tiver todos esses elementos, tem que deduzir todos eles, tá? Mas é claro, tem que avaliar cada caso, cada situação, né? Independente do salário ou tem um salário para isso? Não, claro, tem que considerar o salário, né? Uhum. Considerar o salário em função de ter que olhar a tabela, né? Do imposto de renda. Então, dependendo da situação, né? Tu vai verificar, inclusive, que ele pode ser isento, né? Tu não vai ter um desconto de imposto de renda a fazer, né? Sim. É, porque pelo que tem de desconto aqui numa folha de pagamento, a pessoa não vai receber quase nada, né? Olha só, vamos ver aqui, ó. Quem recebe até R$ 1.903,98 é isento. É isento do imposto de renda. Então, do imposto de renda. Isso, é. Então, quem está dentro desse valor aqui, até R$ 1.903,98, não vai fazer esse cálculo aqui para o imposto de renda. Daí não faz. Não, só quem está acima, né? Aí vai se enquadrar, né? O imposto de renda é sobre a remuneração da pessoa? Isso, exatamente. Ah, tá bom. Então vai variar também dependendo de quanto ela receber cada mês. Perfeito.
Se ele fez horas extras esse mês e não fez o mês passado, então pode variar, né? Sim, e quando tem férias, essas coisas. Isso, exatamente. Tá bom. Vai variar aí a faixa que ele pode se enquadrar dentro do imposto de renda. Em uma situação ele pode ficar isento, no outra ele vai ter que pagar. Então, digamos que ele esteja próximo da faixa, né, de pagar imposto de renda. O mês que ele faz hora extra, ele vai ter desconto de imposto de renda. O mês que ele não faz hora extra, não vai ter. Ele pode ter situações, né, assim, ou um funcionário que sempre paga imposto de renda, mas no mês que ele faz hora extra, ele muda a faixa, né, entra num outro percentual. Então, isso também afeta o cálculo, né. Entendi, senhor. Obrigado. Certo? Tranquilo. Muito bem, gente. Vamos adiante, então. Agora com um exemplo, tá? De cálculo do imposto de renda. Nós temos aqui um funcionário, né, que tem um total de proventos 2.683,40. Então, tem toda a remuneração dele aqui, né? Não diz os detalhes, né? Mas como a gente fala proventos, né? Tá somado ali, né? Provavelmente ele tenha o salário base, alguma hora extra, alguma outra coisa, está somado ali o total de proventos, 2.683,40. Ele tem 2 dependentes, então isso impacta o cálculo do imposto de renda, né? Paga a pensão alimentícia? Não. Então, não tem dedução de pensão alimentícia aqui. Como é que fica o cálculo dele, né? Remuneração, 2.683,40. Já estamos considerando que a gente, se tivesse, né, insalubridade, precocidade, já estava tudo somado aqui. Ele tem 2 dependentes, tá? Então, como a dedução, né, é de 189,59 por cada dependente, tem que multiplicar por 2, né? Então, ele vai ter uma dedução de dependentes de 379,18, tá? A dedução de INSS é sobre a remuneração dele, né? Já está ali a remuneração total, 2.683,40. Olhando lá na tabela do INSS, ele fica na faixa dos 12%, faz vezes 12%, menos a parcela a deduzir, correspondente aos 12%, 82,60. O que sobra é INSS, né, a ser descontado, 239,41. Tá? A soma das deduções, o INSS mais os dependentes, tá, deduz ali 618,59 para imposto de renda. Muita atenção, gente. Os dependentes aqui é considerado somente para o cálculo da dedução do imposto de renda. Então, muita atenção em relação a isso. Tá? Então, base de cálculo para o imposto de renda. Os proventos menos as deduções. Proventos dele, 2.683,40, menos as deduções, né? Os dependentes INSS, 618,59. Base de cálculo para o imposto de renda, 2.064,81. Olha a faixa, ficou na faixa do 7,5, né? Faz 7,5 vezes o valor que ficou, 264,81, ficou 154,86. Ainda tem a parcela a deduzir, né? Menos 142,80. Ficou, então, de imposto de renda a pagar, R$ 12,06. Então, valores que são inferiores a R$ 10, fica retido, né? Para fazer o desconto no próximo período, né? Fazer o pagamento no próximo período, né? Porque lá no sistema do imposto de renda, né, o valor mínimo para gerar lá é R$ 10, né? Então, 12,6 já vai gerar e já vai pagar, né? O imposto de renda. Tá? Dúvidas, perguntas, gente? Neste exemplo? Sempre tem que acompanhar, então, a tabela, tanto do INSS tanto do imposto de renda. Sim, sim, perfeito. Nos dois casos tem tabela, né? Quando for fazer o cálculo do INSS, olha para a tabela do INSS, né? E faz os cálculos aí correspondentes. Quando for o imposto de renda, tem que olhar para a tabela do imposto de renda, né? E fazer os cálculos correspondentes, né? Os percentuais, né? E as parcelas a deduzir. Isso é uma pergunta importante, porque eventualmente acontece, né? O pessoal acaba confundindo uma tabela pela outra, enfim, é bem importante estar bem atento a qual tabela está usando, né? Uhum. Certo, muito obrigado pela pergunta. Obrigado, professor. Nada. Muito bem, gente. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse passo aqui do desconto do imposto de renda? Tá tranquilo? Muito bem.
Certo, gente. Se está tranquilo para vocês, a gente vai indo adiante, então. Tá? Vamos ver um exemplo agora no formato de folha de pagamento, tá? Com desconto de INSS e imposto de renda, chegando no valor, né, bruto, o valor dos descontos, o valor líquido, tá? Então, fica um pouco similar, parecido, né, com o que você tem que fazer lá no trabalho disciplinar, né? Lá no trabalho disciplinar, você tem que simular, né? São ali 5 folhas de pagamento, né? Uma delas, inclusive, bem parecida com essa aqui, né? Você tem que botar o salário base, descontar o INSS, descontar o imposto de renda, né? Então, bem parecidos, né? Então, vamos lá. Pede para completar o contra-cheque, ele já está completo aqui, né? Os valores em vermelho são os valores que foram completados aqui. Salário de 2.800, 220 horas mensais. Empregado não tem descontos de pensão e tem um dependente para imposto de renda. Então, nós vamos encontrar aqui, né, os valores correspondentes a INSS e imposto de renda. O salário dele é a primeira coisa que a gente registra, né, na folha de pagamento, descrição salário. A referência é um salário de 220 horas mensais. Os vencimentos é o valor do salário dele, os 2.800. Esse valor é um vencimento, então não tem desconto aqui, né? O próximo item, tem hora extra? Não tem. Tem periculosidade? Não tem. Tem salubridade? Não tem. Tem adicional noturno? Não tem. Então, as remunerações dele é só o salário base, 2.800. Qual o próximo item? Os descontos, né? INSS, está na lei, eu tenho que fazer o desconto do INSS, né? Para qualquer salário que tiver, eu tenho que olhar a tabela. 2.800 fica em qual faixa? Na faixa de 12%. Aí faz o cálculo, né? Inclusive a memória de cálculo está aqui embaixo, né? 2.800 vezes 12%, 336 menos a parcela deduzir 82,60, fica INSS de desconto, 253,40, né? Então está ali o desconto do INSS, 253,40. O imposto de renda. Então, a remuneração dele é só os 2.800, porque não tem os adicionais, né? Então é só os 2.800. Desconto INSS, 253,40. E não tem pensão, né? Não tem outras deduções ali, além a ser considerada, né? Então a gente faz lá o valor resultante 2.546 vezes 7,5, R$191 menos 142,80, chegando a 48,20. 48,20 é o desconto do imposto de renda dele. Os descontos somados, 305,60. 2.800 menos os descontos, 305,60. Chegamos ali ao salário líquido, né? 2.498,40. Salário base dele, né? Estava dado no anunciado, 2.800. O salário de contribuição por INSS é os 2.800, né, porque não tem os outros adicionais, né? O cálculo do FGTS, que foi um que a gente ainda não comentamos a respeito, mas o FGTS é uma alíquota de 8%, pago, né, na conta vinculada do trabalhador lá no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Né? Então, esse não é um desconto, né? Por isso o FGTS não aparece aqui na lista de descontos, né? FGTS não é um desconto, é um benefício pago pelo empregador lá na conta desse trabalhador no FGTS. Então, 2.800, que é o salário dele, né, a remuneração. A alíquota aplicada é 8%, conforme previsto na lei. Deposita lá na conta vinculada do trabalhador no FGTS os R$224. Tá? Chegamos aqui, então, a 224 a ser depositado. Tá? Emerson, não vejo dependente na conta. É verdade, Emerson. Achei que foi um erro aqui na nossa digitação. Até vou tirar, então, aqui. Que não entrou, né? Não entrou no cálculo. Não tem descontos e nem dependentes, então. E nem dependentes para imposto de renda. Obrigado, Emerson. Muito bem observado pelo Emerson aí. Não tem dependentes, tá? Obrigado, Emerson.
Isso, a Tati colocou ali que na apostila não tem dependente. Isso, foi na hora de digitar, eu acabei colocando ali, mas já corrigimos aqui ao vivo em cores, tá? Mas e se tivesse dependente? Bom, aí teria que fazer a dedução do dependente, né? Antes para olhar se ele se enquadraria, né? Ali em alguma faixa do imposto de renda, né? Então vamos simular como se tivesse dependente, ó. 2.800 menos INSS 153,40 e o 2.546,60. Menos, se tivesse dependente, né? Menos 189,59. Tá? O que sobrou aqui depois, a gente iria olhar de novo na tabela para ver qual a incidência, tá? Então, o dependente seria aqui nesse momento, ó. Antes de fazer o 7,5, eu deduziria aqui dos 2.546,60, o 189,59, né? Para olhar a faixa de imposto, tá? Mas aqui no caso não teve, né? Muito bem. Show, Emerson, valeu. Tranquilo, gente? Tudo certo? Gabriela colocou tudo certo. Muito bem. Então, vamos ver. Wagner também colocou sim, Manu também colocou sim. Então, vamos ver, gente, agora o cálculo de férias. Vai ser algo rápido, tá? Logo em seguida aí, fechando esses cálculos de férias. São 2, 3 exemplos. Logo em seguida, a gente já entra em intervalo. No nosso intervalo, tá, já vou disponibilizar para vocês os slides, né, depois a conversão do vídeo, o vídeo também. Depois da volta do intervalo chamado, depois da chamada vai ter exercícios, tá? Exercícios aí teóricos, né, também de cálculo de folha de pagamento, de cálculo de férias ali nos nossos exercícios no Classroom, tá, gente? Então, vamos lá. Férias. Bom, todo empregado, então, né, faz jus aí ao período de férias após o transcurso de 12 meses do seu contrato de trabalho, tá? Então, vai ter direito, né, a um período aquisitivo, né, trabalhados 12 meses, vai ter direito, né, a 30 dias de férias, de forma geral, né? Claro que, a depender da situação ao longo dos 12 meses, né, há uma incidência ali com relação a faltas, né, que a gente já vai ver, isso reduz o número de dias de direito de férias, inclusive, tá? Wagner vai ser um pouquinho para tomar um remédio, tranquilo, Wagner? Tá? Comer alguma coisa? Certo, Wagner? Fica à vontade. O vídeo está sendo gravado, né? Depois pode reassistir de novo esse trecho aí, tá? Sem problema nenhum. Certo? Muito bem. Tabela de férias, gente. Todo trabalhador, então, faz jus, né, ao seu período de férias, né, de 30 dias, sendo que, né, quando ele tem ali faltas injustificadas, né, existe uma tabela, né, que altera, então, os dias de direito, tá? Se esse trabalhador tem até 5 faltas no ano injustificadas, ele permanece com 30 dias de direito de férias, tá? A gente está tratando aqui de faltas injustificadas, tá, gente? Faltas justificadas, com atestado, enfim, né? Não altera isso. O que altera são as faltas injustificadas, né? Sem qualquer tipo de justificativa legal, tá? De 6 a 14 faltas no ano, no período aquisitivo, né? Ele passa a ter direito a 24 dias de férias. Então, não tem mais um salário de férias sobre 30 dias, um salário de férias completo. Passa a ter salário de férias reduzido sobre 24 dias. De 15 a 23 faltas injustificadas, ele passa a ter direito a apenas 18 dias de férias. E de 24 a 32 dias, apenas 12 dias de férias, tá? É importante, gente, aqui, ressaltar que, né, isso, no caso, chegar a esse extremo, né, lá dos 32 dias de faltas injustificadas. Porque um número de faltas tão grande assim, talvez, né, já nem esteja mais fazendo parte da empresa, nem vai chegar a ter direito de férias, talvez, né, é o que a maioria das vezes ocorre, né, porque não está justificando e está faltando muito, né, então geralmente não chega a esse ponto, né, mas existe essa tabela aqui, que é importante a gente estar
atento, tá? A remuneração de férias, como é que ela é feita? Então, é o salário, né, o salário base, né? Os adicionais, né, as médias em relação aos adicionais. Ariane conectando. Boa noite. As horas extras, né? Comissões se houver. Esse é o salário de férias, tá? Então, é a nossa remuneração de férias, né? Somados os valores, né? Então, na remuneração de férias, tem todos esses elementos que compõem, né? Os adicionais, né? As médias dos últimos 12 meses. Então, o funcionário fez hora extra em janeiro, depois fez lá em março, depois fez lá em agosto, né? E aí chegou as férias dele lá em dezembro. Então, eu tenho que fazer essas médias, né, das horas extras, porque elas têm incidência nas férias, tá? Teve alguma comissão de vendas, né? No mês de fevereiro, né, o vendedor atingiu as metas e ganhou comissão. No mês de abril atingiu as metas de novo. Depois, em agosto, atingiu meta de comissão e recebeu comissão. Tem que fazer as médias das comissões para a remuneração das férias, tá? Então, a remuneração de férias é o salário base de férias, mais as médias correspondentes. É claro, isso, né, sobre 30 dias, caso ele não tenha aquele número de faltas injustificadas, porque o salário de férias é reduzido de acordo com o número de dias de direito, né? Manu, no caso, se pega todas as horas extras, divide por 12, isso é a média do período aquisitivo, né? 12 se tiver passado todo o período aquisitivo. E, claro, vão ter situações, né? A empresa faz férias coletivas em dezembro. E aí vão ter funcionários que vão ter férias sobre 12 meses, né? Porque tem todo o período aquisitivo. E tem funcionários que foram contratados em agosto. Funcionário que foi contratado em setembro, né? E, claro, né? Vou fazer as médias sobre a quantidade de meses trabalhados, né? Então, não necessariamente é sobre 12, tá, Manu? É sobre a quantidade de meses trabalhados nessa situação que pode acontecer, né? Às vezes tem isso, né? Tem férias coletivas e aí tem esses acordos, né, para férias coletivas e o funcionário acaba recebendo, né, enfim, as férias sobre os meses trabalhados. Muda o período aquisitivo dele, né? Também tem isso. Né? O período aquisitivo passa a ser aquele período de férias, porque ele tinha menos de 12 meses, né? Sor, Então, sim. essas horas extras que, na verdade, esse adicional de horas extras que o funcionário recebe nas férias, tipo assim, ele já recebeu as horas extras, ele vai receber mais uma média delas nas férias. Isso, são as médias das horas extras, tá? Tá. E, por exemplo, por exemplo, a minha empresa trabalha com banco de horas. O que ele tem de crédito de banco de horas, débito, não vai ser descontado e nem vai ser pago. Depende da regra do banco de horas. Quando chega o período de férias, o que está na regra do banco lá? Tá, isso é acordo com o sindicato, né? Isso, é. A empresa é obrigada a pagar as horas que não foram dadas em folga do banco, está no prazo do banco e tem acordo lá para ficar para o próximo período, até cumprir os 6 meses, mesmo que no meio tenha férias, aí depende, né, do acordo. E, a depender do acordo, né, vai entrar de férias, o acordo exige o pagamento do banco Sim. em horas extras, enfim. Aí Mas normalmente é sobre o que a pessoa já recebeu. Isso, são as médias das horas do ano, né? Tá bom. Tá? Muito bem. O Manu colocou desde a admissão até a concessão de férias. Isso, Manu, se foi admitido em agosto, né? E vai dar férias coletivas em dezembro, né? Então, ele vai ter que contar, né, de agosto até dezembro. E a admissão também tem um detalhe importante aí com relação a 13º, por exemplo, né? Então, o mês da admissão vai contar ou não contar para o 13º naquele período, né, do ano da admissão, se ele tiver 15 dias trabalhados naquele mês da admissão, se tiver menos de 15 dias, né, ali dentro do mês, não conta aquele mês, né, tem esse detalhe importante, tá? Obrigado pela pergunta. Uma dúvida sobre as férias vencidas, como é que ficaria? A empresa tem que pagar as férias que já estão vencidas ou tem que pagar só os 30 dias? Se a empresa vai dar férias, ela vai pagar sobre as férias que estão vencidas, né? Então, as próximas férias, que talvez ainda não tenha direito, né? Ela vai pagar no futuro. Não sei se eu entendi a tua pergunta.
Então, se ele está dando férias, umas férias que venceram, ele vai calcular dessas férias que venceram, né? Para fazer o pagamento. Por exemplo, meu esposo tirou férias de 15 dias, daí tá para vencer agora o mês que vem. A outra férias, no caso, na segunda vez já, daí não tirou os outros 15 dias. Da empresa teria que pagar, no caso, 30 dias e mais os 15 que ficou para trás, ou vai pagar só os 30? Bom, é que assim, vence o período aquisitivo, né? 12 meses. E a empresa tem ainda mais um período, né? Para dar as férias. Não significa que venceu, a empresa tem que pagar, não, né? Ela tem um período para dar as férias, né? Sor, se a empresa, por exemplo, deixa vencer as férias, passou do período aquisitivo, a pessoa não tirou as férias, tem que pagar em dobro, não tem? Nesse caso, sim, né? Mas a empresa já deu férias, né? Mas daí só quando tiver o segundo período de férias vencido. Isso. Venceu uma Sim, férias, aí foi lá e venceu outra, né? Aí Isso. Aí tem multa, enfim, né? Mas a empresa deu umas férias, né? E aí ele está nesse período tirando essas férias, né? E aí vai vencer outras férias, mas a empresa ainda tem, né? Um tempo, né? Dessas outras férias, das segundas férias até efetivamente, né? Dar essas outras férias. Só não pode deixar, né? Juntar as duas, né? Aí dá problema. Aí tem multa, enfim, né? Paga em dobro. Tá bom. Professor, sobre as férias também saiu uma medida provisória dia 27 de abril, que agora novamente o governo liberou que as empresas deem um período aquisitivo antes de ter direito, né? Isso. Agora também, pela nova legislação, pode entrar em acordo para parcelar as férias, né, em 3 períodos, né, sendo que um deles não pode ser inferior a 5, né? A 5 dias. Isso, Então tem esses regramentos aí que a gente deve estar também atentos, né? Um período tem que ser, né, de 15, tu pode parcelar os outros 2, mas um deles não pode ser menor do que 5, né? Então tem esses detalhes importantes aí. Muito bem. Legal, gente. Bacana aí. Várias contribuições muito importantes aí, enriquecedoras, né? Para nossa aula. Obrigado pela participação de vocês, gente. Capaz, professor. É que assim, ó, eu só perguntei devido que o meu esposo estava comentando, eu vou vencer outras férias, eu mal tirei a primeira ainda, daí por isso que eu perguntei se a empresa tem obrigatoriamente de pagar 2 férias. Não, ele já está tirando, inclusive, né? Sim, é isso que eu queria saber. Obrigada, venceu, né? Se não estivesse tirando e vencesse a outra, aí sim, né? Aí aconteceu aquilo que diz a lei, né? Venceu 2, tem que pagar em dobro. Sim. Mas não foi o caso, né? Obrigada. Certo, obrigado. Muito bem. As férias têm um adicional, né? Chamado adicional de férias. Tá na nossa Constituição Federal, né? Artigo 7º, inciso 17. É aquele chamado 1/3 constitucional. Então, sobre o salário, remuneração de férias, tem uma incidência de mais 1/3, tá? Sobre o adicional de férias. Que compõe, né, a remuneração final ali, somada, vai incidir, né, INSS, FGTS e imposto de renda. Como as férias calculam imposto de renda, se tiver dependente, tem que deduzir, né, o valor dependente sobre as férias. Então, sempre tem que cuidar dessa situação do imposto de renda também durante as férias, né? Se tiver dependente, tem que deduzir o valor correspondente ao dependente, tá? Tinha uma pergunta, né? Alguém tinha falado a respeito lá no início da aula, né? Sobre a situação, por que o dependente é importante nas férias, né? Por causa dessa situação. Tá, Bárbara? A Bárbara colocou que foi ela. Isso aí, Bárbara. Por isso, tá, Bárbara? Então, a gente tem incidência de imposto de renda no valor das férias, né? Se enquadrar numa daquelas faixas do imposto de renda, tem que fazer a dedução do INSS, deduzir o dependente e ver a incidência, né? E tem incidência de pensão também, né, professor? Claro, se aplica as mesmas regras, né? O imposto de renda é uma regra, né? Todas as situações que se incide o imposto de renda. Se nas férias já tem imposto de renda, incide aquelas situações, né? Desconto INSS, desconto dependente, aí se tiver pensão, se tiver, né, aquelas outras situações que a gente viu ali, tá? Muito bem. Camila, o cérebro está começando a dar um pane. Tranquilo, Camila, já vamos encerrar, não vamos se apavorar. Então, mais os exemplos de cálculo aí, a gente já
encerra aí nosso conteúdo de hoje. Vamos forçar muito a máquina, né? Vocês se cansam de me ouvir falar também, né? Então tá. Vamos a um exemplo básico, simples aqui. Salário de R$ 1.150, não teve faltas no período aquisitivo, então vai gozar 30 dias de férias, tá? Se tivesse tido faltas, aí teria que ver se são faltas injustificadas, aí diminui aqueles direitos, né? De dias de férias. No caso dele aqui, não teve faltas no período aquisitivo, né? 30 dias de férias bonitinho, vai receber o salário base, 1.150, mais o terço constitucional, né? Então, 1.150 e adiciona um terço, ou seja, um terço vezes 150. Dá 3,83,33. Tá? Um terço é 1 dividido por 3, né? Ou a mesma coisa que dividir, né? Os 1.150 por 3 dá os 383,33. Somos 2. Total bruto de férias, 1.153,33. Aqui é o bruto, né? O valor bruto. Então, ainda tem que fazer desconto de INSS, ver se tem imposto de renda, enfim, né? Aqui é o valor bruto por enquanto, tá? Bom, cálculo de férias. Então, a gente tem que verificar se ele não teve faltas injustificadas no período aquisitivo e, né, verificar, além disso, né, das faltas injustificadas, olhar quantos avos de direito de férias o funcionário tem. Então, agora a gente vai ver uma tabela mais completa, porque, além ali da questão do número de faltas, tem os avos proporcionais. Tá? Aquela situação que a gente estava falando, né? Ele vai ter direito a 12 por 12, ou seja, ele tem todo o período aquisitivo, né? Trabalhou os 12 meses dos 12 do ano, né? Do período aquisitivo, ou trabalhou um mês, trabalhou 2, trabalhou 3, isso conta, né? Na proporcionalidade ali dos direitos de férias, tá? Então, no primeiro caso, na primeira coluna, quando tem até 5 faltas, ele tem direito, né, o valor proporcional cheio, sendo que tem que ver a proporcionalidade mensal, né? Então, ele vai ter direito a 30 dias quando, né? 30 dias de férias, quando tiver menos que 5 faltas injustificadas e tiver todo o período aquisitivo, né? Os 12 meses trabalhados, né? De direito a 30 dias de férias. Se tiver 11 meses, aí vai diminuindo, né, os dias proporcionais de direito. Então, fui contratado em novembro, né, em dezembro tem as férias coletivas, então trabalhei, né, um dia só, né, um mês só, né, então vou ter direito de férias, de fato, de 2,5 dias. Aí a gente fala assim, mas a empresa vai dar férias coletivas, né, como é que vai ficar, né, se ele foi contratado um mês antes, né. Às vezes fica, né, o regime de plantão lá, e quem, né, não tem o direito aos 30 dias, vai tirar ali, né, 2 dias e meio, né, às vezes a empresa dá 3, e aí o resto do mês fica trabalhando lá em regime de plantão, enquanto os outros estão de férias, né, e também tem a licença remunerada. Então, tem situações que a empresa faz a férias coletiva, e o funcionário não tinha, né, direito aos 30 dias, mas ela vai dar 30 dias para todo mundo. E aí, digamos que ele tinha sido contratado no meio do ano, lá, né, tinha direito de 6 de 12, aí teria direito a 15 dias só de férias. O que acontece nos outros 15 dias? Licença remunerada. Ele vai ficar em casa e vai receber por aqueles 15 dias que ficou parado. Aí, claro, né, essas situações podem ocorrer mediante essas situações, né, de férias coletivas, né. Tá. Bom, a base de cálculo das férias, tá, é o nosso salário base. Nós temos que considerar também os itens de remuneração fixos, né, que são recebidos mensalmente aí pelo funcionário, né? Adicional de insalubridade, precocidade, né? O adicional por tempo de serviço, quebra de caixa, comissões, né? Mensalidade, são situações que vão compor aí a média, né? Dessas variáveis. Média variável de hora extra, de adicional noturno, de hora redução noturna, médias variáveis em valores de comissões e produtividade, somada toda a remuneração, né? Salário de férias, né? O terço mais as médias é a remuneração. Essa remuneração, olha a tabela do INSS, desconto no INSS, né? Se tiver dependente, desconto dependente, e olha como é que ficou na tabela do imposto de renda para aplicar o cálculo do imposto de renda, tá?
Se tiver além do INSS, dependente, se tiver pensão e outras coisas, tem que fazer aquelas deduções correspondentes ao imposto de renda que a gente viu lá anteriormente, tá? Então, o exemplo final, né? Esse é o último exemplo aí com cálculo de férias. Antes do nosso intervalo, então. Nesse caso, nós temos o empregado João, né? Tem umas férias aí sem abono pecuniário. O que é abono pecuniário, professor? Aquela situação em que o funcionário pede, né, para a empresa a venda de 10 dias das férias, né? É o abono pecuniário. Nesse caso, ele não está vendendo 10 dias, tá? Então, se tivesse, né, estaria aqui dentro do cálculo os 10 dias que ele está recebendo, que ele vendeu, né? Seria o abono pecuniário. Nesse caso, não tem abono pecuniário. Ele tem um período aquisitivo, né? De 1 de 12 de 2019 até 30 de 11 de 2020. Não teve faltas, né? O período de gozo de férias dele, então, vai ser de 1 de março até 30 do 3, ou seja, vai ter 30 dias de férias. Salário base dele, salário mínimo 1.100, carga horária mensal 220 horas, direito de 30 dias de férias, né? Não solicitou o abono pecuniário. Como é que ficaria o contra-cheque dele? Tá? Então, vai ter direito a 30 dias de férias. Então, vai ter o direito ao salário cheio, né? Os 1.100. Não teve médias de horas extras, né? Não teve outros adicionais. O que vai ter apenas? O terço constitucional. Então, o terço de 1.100 é 366,67. Somos dois valores, tá? E aí vamos olhar a tabela do INSS, incide 9%. Faz 9% sobre a soma desses dois valores, deduz a parcela que está lá referente aos 9%, fica um desconto da INSS de 115,50. Então, o cálculo está aqui embaixo, né? Com relação ao imposto de renda, ele não vai pagar, né? Por quê? Porque o valor, né, correspondente à soma dos proventos menos INSS não entra na faixa do imposto de renda, né? A faixa inicial do imposto de renda é 1.903 lá, né? Então, o salário base dele mais o terço menos INSS dá menos que o valor inicial lá do imposto de renda, então vai ficar isento do imposto de renda. Os vencimentos dele, então, somados 1.466,67, menos o INSS 115,50, o total líquido de férias dele, 1.351,17. Tá? Gabriela colocou no chat, por exemplo, um funcionário que foi admitido em 2 de 2 de 2020, em 2 de 2 de 2021 vai completar 12 dozeavos de férias, ou precisa trabalhar os 15 dias do mês, em fevereiro. Não, se já completou 12 de 12, né, vai ter direito a 12 de 12. Tá, Gabriela? Tá? Certo? Fechou, gente. Vamos fazer nosso intervalinho, então. Agora no meu são 20h52. Vamos voltar. Às 20h09. Isso? 21h09, né? Vamos arredondar, 20h10, né? 21h10. A gente retorna do nosso intervalo. No retorno do intervalo eu faço a chamada, né? Nós temos aí diversas filiais, né? Para fazer chamada. E aí depois vamos ter alguns exercícios ali no Classroom, tá? 5, 6 exercícios, né? 7, o número que der, né? Até as 22 horas. E aí, dúvidas e perguntas que forem surgindo a gente vai esclarecendo. Não esqueçam, gente, durante o intervalo, ninguém precisa desconectar, tá? Eu só fecho o microfone e a câmera. E aí às 21h10 eu abro de novo, a gente faz a chamada e já vamos aos nossos exercícios, tá? Até daqui a pouco, gente.